Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Literologia. Como vocês sabem, aqui a gente dá dicas de livros para as mais diversas áreas das letras, tá? Gente, a dica de hoje é de um livro bem especial e é um livro que serve para todas as pessoas que lidam com questões de literatura, tá? Literatura e conhecimento de mundo e produção textual. Então, este livro serve sobretudo para quem é professor de literatura, professor de ensino médio ou de faculdade, para ter uma visão geral, mas também serve para alunos, para estudantes do ensino médio também, e também do curso superior. Também, obviamente, estudantes da área das humanas, né, da direito, essas coisas, né, sociologia, filosofia. Por quê, gente? Porque eu estou falando de literatura, né? E a literatura é uma área que perpassa por diversas outras áreas. Aliás, a literatura é a primeira área do conhecimento, vamos dizer assim, ou seja, a filosofia brota daí de alguma forma, o direito brota daí de alguma forma, a psicologia brota daí de alguma forma, a psicanálise também. Observe as obras de Freud, por exemplo, e você vai perceber que muitas das ideias partem da mitologia grega, né? do Édipo Rei, por exemplo, do Narciso, do mito do Narciso, gente, tá? Muitas questões da filosofia também partem da literatura. Então, esse livro que eu vou apresentar é para qualquer pessoa que lide literatura, mas também com outras áreas do conhecimento que gosta de conhecer sempre mais questões, né, do mundo de maneira geral. A vantagem para quem é do ensino médio, gente, para estudantes, aliás, a vantagem desse livro é que qualquer pessoa consegue depreender, né? É um livro muito didático mesmo, é muito bem organizado, parece realmente livro didático do ensino médio, parece uma coisa bem didatizada e realmente é muito didático, com pontos, com tópicos, com mapas mentais, com desenhos, né, com outras imagens e tal, com ligações de personagens com outros, tá, gente? E aí é um livro que, se você está pretendendo fazer redações do Enem, por exemplo, e quer encontrar aquela citaçãozinha que se encaixa, né? A literatura, gente, é um campo muito amplo para isso e muito interessante também. Então, eu recomendo que você tenha esse livro, gente. Que livro é? Né? De que livro eu estou falando? Estou falando desse livro aqui, daquela coletânea que todo mundo já deve ter ouvido falar ou ter visto em algum momento. É o livro da literatura, gente, tá? Este livro aqui é da Editora Globo, é 2016, está aqui o livro da literatura, As Grandes Ideias de Todos os Tempos. Realmente, neste livro, quando ele fala as grandes ideias de todos os tempos, ele não está mentindo, porque ele faz uma compilação, é impossível, mas é uma espécie de resumo mesmo, geralzão, das grandes ideias literárias de todos os tempos, né? Desde as grandes obras atribuídas a Homero, né? Ilíada, Odisseia, a epopeia de Gilgamesh, Eneida. Então ele passeia, gente, pela literatura mundial mesmo, tá? Então é um livro muito legal mesmo, muito bom, né? Então, o que é que você encontra neste livro? Na primeira parte, gente, do livro, ele vai falar dos heróis e lendas, né? Heróis e lendas. É óbvio que aqui ele vai trazer a epopeia de Gilgamesh, vai trazer depois as epopeias atribuídas a Homero, a Ilíada, a Odisseia, falar de Ulisses, de Aquiles, né, dos grandes embates, tá? Vai falar, obviamente, de Eneida, do Virgílio, gente, tá? Vai falar dessas grandes obras, tá? De grandes livros conhecidos no mundo inteiro, As Mil e Uma Noites, por exemplo. Então, assim, e grandes aventuras, às vezes muito conhecidas no Ocidente, às vezes desconhecidas. Por isso, é importante que a gente tenha este livro em mão, tá? Na segunda parte ele vai colocar um título que ele vai chamar de Do Renascimento ao Iluminismo, né, de 1300 a 1800. E aqui, obviamente, a gente vai encontrar aqui neste período a Divina Comédia do Dante Alighieri, as obras, né, os Lusíadas do Camões, Dom Quixote do Miguel de Cervantes, grande obra Dom Quixote do Miguel de Cervantes, né, gente? Assim, então, muitos outros livros importantes na literatura mundial que a gente precisa ter um certo conhecimento também, tá? Depois ele vai falar aqui do romantismo, né, e a ascensão do romance de 1800 a 1855. A gente abre aqui um parênteses para dizer que
essa questão de demarcação, gente, de datas na literatura, de romantismo, classicismo, tal e tal e tal, é mais mesmo por uma questão didática, né? Já que é impossível alguém demarcar quando é que o pensamento da pessoa muda, né? Quando é que o pensamento de uma sociedade muda. Porque quando se mudam esses, que a gente chama de estilos de época, algumas pessoas querem chamar de escolas literárias, quando isso acontece, há uma mudança de pensamento, há uma mudança de comportamento da sociedade, há uma mudança de tudo, né, que envolve diversos outros fatores filosóficos, sociológicos, religiosos, tá? E aí isso não acontece da noite para o dia, como a gente coloca de maneira bem didática. Realismo começou no Brasil em 1881 com a obra do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não é bem assim, gente. Claro que tem aquela obra ali que é vista como marco, mas o pensamento já tem tido isso, né? Tanto que, por exemplo, vocês vão perceber aqui que depois no outro tópico, nesse livro ele vai colocar, a partir de 1855, ele vai colocar, mas basicamente ali, o Guarani, do José de Alencar, mesmo patamar que estudando juntamente com a obra Madame Bovary, do Flaubert, né, em tradução do realismo na França e tal, gente, tá? Vai colocar essas questões aqui. Voltando para a ideia do Renascimento, você vai ver aqui estudo sobre os Três Mosqueteiros, mais uma vez, né, que obra maravilhosa, gente, né? Os contos dos irmãos Grimm, a gente já ouviu falar desses autores aí e tal. Então é um livro que faz com que você tenha assim uma visão completa, né, dessas questões, pessoal, tá? E ainda na parte que ele vai chamar aqui de representação da vida real, o que algumas pessoas chamariam de realismo, né, vai trazer aqui mais uma vez Madame Bovary, né, do Flaubert, a questão do Guarani, do José de Alencar, né, trazer aqui As Flores do Mal do Charles Baudelaire, trazer o Victor Hugo também, gente, né, e diversos outros autores importantes, né, Tolstói, Guerra e Paz, Crime e Castigo do Dostoiévski, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, O Retrato de uma Senhora do Henry James, e assim, gente, diversas outras obras também aí, tá, importantes, né. Depois ele vai colocar aqui, a partir de 1900, como se fosse o rompimento com as tradições. A gente sabe que, basicamente, ali nas primeiras 2 décadas do século XX, temos ali na Europa, sobretudo, as vanguardas, né, chamadas vanguardas europeias, e sim, acaba influenciando, né, as vanguardas tinham esse propósito de quebrar os paradigmas e tal, né, eles vão chamar de tradicionalistas e tal, né, da academia, né. E aí a gente vai ver aqui também já nesse momento que Fernando Pessoa, gente, né, o grande estudioso e poeta e filósofo Fernando Pessoa, na minha concepção ele é um grande filósofo também, tá, gente? E aí vamos estudando tanto obras de outros, né, países, de outros continentes, quanto também aqui, né, do país aqui, do Brasil, por exemplo. Aqui a gente vai ver a obra do Graciliano Ramos, Vidas Secas, né, gente, assim... O Pequeno Príncipe também, ele vai colocar um panorama geral. Depois ele vai colocar a literatura do pós-guerra, a partir de 1945, né, até 1970, gente, né? Diversas outras obras também, mais conhecidas. E por último ele trabalha o que ele vai chamar de literatura contemporânea, tá, gente? É um livro muito bom mesmo, que eu vou mostrar para vocês a parte física agora, tá, gente? Então, pessoal, aqui é o livro, né, que é capa dura, é um livro, né, o tamanho já é relativamente grande, tá? Aqui por dentro a folha é iluminada, não gosto muito dessa parte, mas né, fazer o quê? Então aqui o sumário, como eu havia mostrado para vocês, heróis e lendas, né, e tal, gente, aqui, ó, por exemplo, né, essa parte aqui, depois o Renascimento, depois o Romantismo, a ascensão do Romantismo, gente, e tal. Né, representação da vida real, que seria basicamente o realismo, rompimento com as tradições naquela época das vanguardas europeias e tal, gente, né, sobretudo a literatura do pós-guerra, como eu falei, a literatura contemporânea, tá? Então aqui ele é todo bem trabalhado mesmo, aqui vamos dizer o início, gente, de tudo aqui, algumas citações, olha como é que ele é, muitas imagens, muitas citações, a definição de literatura para iniciar aqui, né? Depois eu vou falar aqui sobre a história da literatura, gente, também, tá? Aqui o livro.
E vai para a questão, para essa linha do tempo aqui, muito interessante, gosto muito dessa parte aqui. É realmente muito didático, gente, o livro, tá? Aqui, ó, tá? Então, assim, muito bom. Aí ele vai seguindo aqui, gente, ó. Vai seguindo, com muitas imagens, aqui, ó. Né? Algumas palavras interessantes que você pode encontrar. Você faz anotações aqui, ó, tá? Então, você percebe que ele é bem rápido mesmo, não tem dificuldade para ler não, porque ele vai já no cerne, não tem enrolação, ó. Algumas imagenzinhas bem interessantes aqui, gente, ó, tá? E vai trabalhando as obras, não tem muita coisa. Ó, o Aquiles, né, como eu havia falado para vocês, né? Tem essa parte aqui chamada em contexto, né, gente, que ele vai dizer a epopeia, a partir de quando, datas importantes e tal. Então, e aqui tem esse quadro bem interessante aqui, ainda da obra, né, da Ilíada, gente, ó, dos gregos e troianos aqui, né, os Zeus no cerne aqui. Depois ele vai dividir aqui os gregos e os troianos em duas partes, muito interessante, que traz curiosidade sobre a cidade, né, em que supostamente haveria acontecido a guerra, né, Troia e tal. A gente vai seguindo, ó, muito didático, muitos quadros. Vou passar um pouco mais rápido para vocês verem. Vai mudando de cores e tal, né, ó. Então, aqui as partes, sempre com linha do tempo, muitos quadros, muita didática mesmo. Aqui é para adolescentes, né, para pessoas do ensino médio, para professores, porque os adolescentes vão ler. Então ele tem que ter esta noção aqui. É um livro realmente muito interessante, muito didático, fala de diversas obras, né, não tem muita, olha aí, gente, né, de muitas formas também. O retrato de Dorian Gray, por exemplo. Então, assim, não deixa a desejar. É um livro que a gente precisaria realmente adquirir. É um livro que está, né, ao nosso alcance, vamos dizer assim, tá, gente? Aqui, ó, tá bom? Capa dura, 2016, Editora Globo. E tá aqui, mais ou menos, né, o que você vai encontrar no livro, gente, tá certo? É este o livro da literatura, recomendado para todos os leitores, todos os indivíduos aí, gente. Então, pessoal, esse é o livro da literatura, muito importante, recomendadíssimo para todos que são professores, por mais que você já saiba esses assuntos aqui, mas o livro organiza na sua mente, num panorama mundial mesmo. Se você é do ensino médio e pretende fazer redação, está em busca daquelas citaçõezinhas, tal, na redação do Enem, gente, esse livro aqui é perfeito, porque você vai sempre procurar aqui uma história que se encaixa em qualquer tema, obviamente, né? Porque aqui são realmente as grandes ideias de todos os tempos, tá? E aí, recomendo que você adquira, deixarei o link para que você possa adquirir este livro, tá bom? Foi um prazer e até a próxima.